E pessoal, chegamos na unidade 8, a unidade sobre resistência. Após o estudo dessa unidade, a gente vai ser capaz de calcular e entender o que é uma resistência, né? Bom, basicamente, o que é uma resistência, pessoal? É aquele público que se opõe a um governo tirano? Para a física, não. Bom, na figura ao lado, apresentamos um fio de material condutor ligado aos polos. Bom, pessoal, eu vou circular aqui de verde o que é a resistência. A resistência é basicamente isso aqui, ó. Ah, professor, como assim? A resistência é aquilo que eu vou usar. Por exemplo, a minha resistência pode ser a lâmpada, a minha resistência pode ser o chuveiro, a minha resistência pode ser a geladeira. Vai ser aquilo que eu estou querendo ligar. A minha resistência é aquilo que eu vou utilizar a eletricidade. Pode ser só uma resistência para não queimar, como por exemplo um fusível, o aparelho? Pode. Na figura ao lado, apresentamos um fio de material condutor ligado aos polos de um gerador que atraem que 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 mantém entre seus terminais uma diferença de potencial. Cadê? Sendo I a intensidade da corrente que percorre o fio, definimos a resistência R do fio pela equação. A resistência, né, ela é igual a tensão dividido pela intensidade. Ou no caso, a tensão ela é igual a resistência vezes a intensidade. A gente já viu essa fórmula aqui mais de uma vez nesses slides, pessoal. No sistema internacional, a unidade de resistência é o ohm, que é isso aqui, se eu não me engano, pessoal, é a letra grega ômega, né? Quem assiste Liga da Justiça, né, vê muito isso nos símbolos do Darkseid, por exemplo. A força ômega lá da DC Comics. Enfim, é a última letra do alfabeto grego. Aqui a gente tem um exemplo, né? Ó, pessoal, isso aqui são desenhozinhos de resistência, né? Esses desenhozinhos aqui com essa setinha, muito utilizados num tipo de placa de circuito, né? Só vai utilizado em várias coisas, mas eu, por exemplo, usava quando eu mexia com Arduino. O que é Arduino? É uma placa de circuito simples que qualquer um pode aprender fazendo no YouTube. É um pouco caro, o programa de computador é bem legal, né? E em alguns países eles colocam crianças de 5 anos para criarem circuitos simples com isso, né? A gente aprende a fazer circuito meio que brincando. Mas eu explodi muita coisa com aquilo na faculdade. Enfim, um fio de metal foi ligado aos polos de um gerador ideal cuja DDP, né, entre seus polos é 12 volts. Sabendo que o fio percorrido por uma corrente de intensidade de 4 amperes, calcule a resistência do fio. A gente já viu como é que calcula, né? Eu tenho a tensão de 12 volts, eu tenho a carga de 4 amperes, então a minha resistência é a minha tensão sobre a carga. 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 ohms, pessoal. A resistência de um condutor depende da sua forma e do seu tamanho do material e do material de que é feito. Consideraremos o caso de um fio cilíndrico de comprimento L, cuja seção reta tem área A. A experiência mostra que a resistência desse fio é dada por... A resistência, pessoal, é igual a resistividade, esse pezinho aqui, a resistividade, vezes L é o comprimento do fio, e o A é a amperagem... Ah, não. O A é a área. No caso, a resistividade ela vai ser, a gente vai inverter, né? O A ele vai para cá multiplicando e o L vai para cá dividindo. Então a resistividade ela é igual a resistência vezes a área dividido pelo comprimento. No caso, a resistividade, pessoal, ela é dada em ohm vezes metro. Ohm metro.
Mais um exemplo aqui. Um fio de prata tem comprimento L de 5 metros e sua seção reta tem área igual a 2 milímetros quadrados. Calcule a resistência desse fio sabendo que a resistividade da prata, resistividade da prata. Eu já tenho a resistividade. Aqui é ohm, viu, pessoal? Aqui não é watts, aqui é ohm. Resolução. Bom, a gente tem 1 milímetro, pessoal, é igual a 10 elevado a menos 3 metros. Então aqui eu tenho, cadê? 2 milímetros vai ser... Então eu tenho 1 milímetro vezes 1 milímetro vai dar 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3, que vai dar 10 elevado a menos 6 metros. Então, como eu tenho 2 milímetros quadrados, eu tenho 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, essa aqui vai ser a minha área em metros. Por quê? Eu tenho que passar em metros. Como é que eu vou dividir milímetro por metro? Não dá. É igual eu pegar uma laranja e dividir por 3 limões. Quer dizer, eu pegar uma laranja e querer entregar 3 limões para uma pessoa, entendeu? Não dá. A resistência é igual a resistividade, né? A resistividade eu já tenho, vezes o comprimento dividido pela área. Eu quero saber a resistência, beleza. Então eu vou ter que 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm metro vai ser igual a 5 metros dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Ó, eu vou cortar metro com quadrado e depois metro com metro. Então eu cortei metro, mas sobrou o ohm. Fazendo o resultado dessa conta, eu vou ter o resultado de 10 elevado a menos 2 ohms. Então a minha resistência vai ser de 4 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. Fonte de tensão. Todo dispositivo eletrônico necessita da energia elétrica para seu funcionamento. É meio lógico a gente pensar isso, né? Um dispositivo elétrico não vai funcionar sem eletricidade. A fonte de tensão é o lugar onde tais dispositivos buscam essa energia que proporciona seu funcionamento. Dentre os diversos tipos de fontes de tensão, podemos destacar dois grupos: as que fornecem tensão alternada e as que fornecem tensão contínua. As de tensão alternada são normalmente aquelas que geram tensão por meio de indutores, como um transformador de fio enrolado ou mesmo uma usina hidrelétrica. As de tensão contínua podem ser as que utilizam processos químicos, como as baterias de carro e pilhas, ou provenientes da retificação da tensão alternada, ou seja, a conversão de tensão alternada em contínua por meio de componentes eletrônicos, os diodos. Bom, lembra que eu falei para vocês que geralmente aparelhos a pilha usam tensão contínua? Então, bateria e pilha geralmente usam tensão contínua. Geralmente, viu? Porque eles podem conter diodos ou alguns componentes que transformam essa tensão contínua em corrente alternada. Corrente contínua em corrente alternada. No mundo moderno, as fontes de tensão estão presentes por toda parte. As mais comuns podemos dizer que é a rede elétrica em nossa casa ou apartamento, com o qual interagimos todos os dias, assim que ligamos algum dispositivo eletrônico como a TV ou um micro-ondas. Muitas pesquisas são desenvolvidas a fim de encontrar outros meios de produção de energia e armazenamento desta, pois o mundo não funciona mais sem energia. Curiosidade para vocês, teve um dia, acho que foi na década de 90, não lembro exatamente qual foi a época, mas foi de 90 para cá. Teve um maior apagão lá nos Estados Unidos. Nesse dia, o maior apagão de eletricidade, né? Acho que foi numa grande área, né? Acho que foi um estado inteiro que ficou sem energia. E os estados lá são bem grandes. Nesse dia, várias pessoas começaram a ligar para a polícia e para as autoridades competentes
porque o céu ele estava tendo muitas luzes estranhas. Vocês podem até pesquisar isso que tem na internet sobre. Foi a primeira vez que os cidadãos dos Estados Unidos, né, desde a descoberta da eletricidade e da distribuição de energia elétrica nas cidades, viram o céu noturno de verdade sem a poluição luminosa. É bem bonito. Para quem quiser conseguir ver, né, tiver a uma distância de mais de 100 km de uma área iluminada, é muito bonito ver. Mas é muito difícil porque a poluição luminosa estraga tudo. Todo mundo achou que era alien, uma invasão alienígena que estava acontecendo, mas era só a Via Láctea com toda a sua beleza. Se a resistência elétrica de chuveiro é reduzida pela metade mantendo constante a vazão, ou seja, a tensão vai ser a mesma, né? A temperatura da água vai, pessoal, corrente é igual a tensão sobre a carga. Sobre a corrente, quer dizer, a resistência é igual a tensão. Se eu estou dividindo a resistência por 2 aqui, o que vai acontecer? A minha corrente, ela é basicamente, eu passo ela para cá multiplicando, eu passo a minha resistência para cá dividindo, então, né? Ela vai ser igual a tensão, né? Dividido pela minha resistência. Só que minha resistência está sendo dividida por 2. Esse 2 que está dividindo, ele passa para cá multiplicando, vezes 2. Ou seja, eu vou dobrar a minha corrente. Deixa eu arrumar essa letra I aqui, porque está muito feia. Eu vou dobrar a minha corrente. Continua feia, pessoal, mas está menos feia. Então, aumenta, porque aumenta a corrente. Um chuveiro elétrico ligado a 120 volts é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes durante 10 minutos. Quantas horas levaria para uma lâmpada de 40 watts ligada nessa mesma rede consumir a mesma energia elétrica que foi consumida pelo chuveiro? Então, pessoal, o que a gente sabe? A gente sabe que... vamos marcar aqui. No meu chuveiro, né? 120 volts... uma corrente de 10 amperes por 10 minutos. Então a gente vai calcular o consumo desse chuveiro. Como é que a gente calcula o consumo, pessoal? O consumo a gente vai falar que é delta E. A gente vai chamar esse consumo de E. E é o consumo. Ele é igual a P, né? Vezes o tempo. Quem é P? Onde a gente vai calcular os... Um condutor elétrico tem comprimento L e diâmetro D. Diâmetro, pessoal, é 2 vezes o raio, viu? Quer dizer, diâmetro é 2 vezes o raio. Se é 2 vezes o raio, então o raio... Então R de resistência elétrica. A gente tem a resistividade aqui também, ó. Se duplicarmos o seu comprimento, 2 vezes o comprimento, e o seu diâmetro, ó, então a gente vai duplicar aqui também, ó. Sua nova resistência elétrica passará a ser... Por quê, pessoal? Se eu tenho comprimento e diâmetro, né? Aqui, na verdade, é minha área. A área seria a área de, no caso, um círculo, né? Seria 2 vezes o raio. Então, aqui eu teria, basicamente, 2 vezes o dobro. Então, aqui seria 4 embaixo, né? 4R, 4 vezes o raio. Enquanto em cima ficaria 2 vezes o comprimento. Então, ó, eu cortaria aqui e esse 4 aqui se transformaria em 2. Então, basicamente, ficaria o raio sobre 2. Então, a resposta é a letra C. Vou fazer aqui de vermelho. Ok. Então, pessoal, considerando uma lâmpada incandescente, né, aquelas lâmpadas, essas lâmpadas que esquentam só, né, que a gente usava muito antigamente, de 60 watts, 120 volts, todas as afirmativas estão corretas, certo? A lâmpada converte em uma hora cerca de
2,2 vezes 10 a 5 joules de energia elétrica de luz em calor. Sim, verdade. Resumindo, pessoal, a resposta errada aqui, né, no caso, a resposta que eu quero é a letra C aqui, ó. A potência elétrica dissipada pela lâmpada sob uma tensão de 90 volts é menor do que 60 watts. Ok, ok. E é isso, pessoal. A minha reclamação a fazer é que as atividades elas não estão indo muito de acordo com o que a gente está estudando. Mas enfim,